vir aqui, Senhor Deus, para adorar o Teu nome, falar das Tuas grandezas, da Tua glória, Pai. Mas de nada disso adianta, Deus, se o Senhor não receber, Senhor Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, inicio então pedindo perdão por mim, por todos os outros, Senhor Deus, para que os nossos pecados não venham de forma alguma fazer com que o nosso ajuntamento solene seja algo abominável para o Senhor, Pai. Perdoe-nos em nome do Senhor Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que é feita de coração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6, e vamos ler do 15 ao 23. E eu gostaria de pedir ajuda à igreja na leitura desse texto. Estarei lendo o primeiro, a igreja o segundo, e assim de forma sucessiva, alternadamente. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Apresentastes os vossos membros como servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servires à justiça para a santificação. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir de novo esse versículo? 1, 2, 3. Mas o dom gratuito de Deus. Amém. Amém. Então Deus nos ama de uma forma imensurável. Não tem como a gente medir, não tem como a gente descrever esse amor que Deus tem para conosco, né? Vamos ouvir agora o hino 9, do cantor cristão, com a irmã Francisca. Som. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos colocar em pé. Cedo de manhã cantaremos.
Amém, irmãos? Vamos então abrir nossas Bíblias no Salmos 40. E a gente vai ler do 1 ao verso 3. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Ontem eu estava na casa do irmão Barbosa e a gente leu esse texto e conversou um pouco sobre ele. Fizemos algumas considerações. Eu gostaria de dar uma pincelada, né, sobre o que a gente falou desse texto, né? A gente discutiu um pouco sobre o esperar no Senhor, né, a forma com que o Salmo propõe que a gente espere em Deus. Esperei com paciência no Senhor, né? Ele espera e diz o modo com que ele fez essa espera. Não esperou com ansiedade, não esperou desesperado, não. Ele esperou com paciência no Senhor. E é um exercício complicado, né? Primeiro que a gente tem que esperar, e segundo, o modo com que a gente tem que esperar também é importante. Esperar com paciência, não reclamar, não, a gente tem que esperar com paciência pelo Senhor, né? E o verso logo à frente diz que o salmista estava em um poço, né, em um tremedal de lama, né? E ele reconhece que foi Deus quem tirou-me de um tremedal de lama, né? Foi Deus quem tirou ele daquele poço, daquela situação, né? Ele não atribuiu isso às habilidades dele, né? Eu sou tão inteligente, eu sou uma pessoa tão habilidosa que eu estava em um tremedal de lama e eu consegui, né, me sobressair, consegui vencer e tudo. Ele atribui essa vitória, a sair daquela situação, a Deus. É Deus quem nos tira, né, de todos os poços que a vida nos coloca, né? E ele diz que Deus pôs nos lábios dele, na boca dele, um cântico novo, né? E todos o verão, né, e temerão ao Senhor. Aquilo que havia feito, ele atribui ao Senhor, e todas as pessoas, ao ver a vida dele, vai temer ao Senhor, né? Não vai olhar para ele. O foco não é ele. O foco não é. Ele conseguiu sair dessa situação, né, desse poço, então ele é uma pessoa incrível. Não, ele diz, vão ver esse feito e vão temer ao Senhor, né? Vão adorar ao Senhor, vão atribuir isso ao Senhor. Ele não quer que somente ele atribui esse feito a Deus. Ele quer que as pessoas que, ao verem a situação, né, venham atribuir também não a ele, mas também a Deus, né? E que esse possa ser o nosso foco também, né, de adorar ao Senhor através disso. Eu gostaria de agradecer aos nossos visitantes que nos visitam pela primeira vez. Eu gostaria que levantassem uma das suas mãos. Não havendo, é sinal de que já veio outras vezes, está aqui conosco já mais alguns tempos. Que Deus possa então tocar no seu coração mais uma vez. Amém? Convido a irmã Elisângela e o Ministério de Louvor. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino Olha Para Mim, de Matos Nascimento. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Ele, observe a letra desse hino, porque ele, do início ao fim, é um convite. É um convite. Você que ainda não se entregou ao Senhor de forma completa, olhe
para aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor. Veja como é a vida dessas pessoas que verdadeiramente têm entregado a sua vida a Deus, né? E olha como essas pessoas são felizes, né? Apesar das várias situações, a alegria de quem está com Cristo não depende de situações, não depende das circunstâncias. A nossa felicidade depende de estarmos ou não em Cristo. Amém? Olha pra mim, vê como sou feliz. Só sei louvar, é o que eu sempre quis. E eu digo não quando as ofertas vêm a mim. Sou de Jesus, canto a Ele enfim. Porque não vens a Cristo te entregar, o teu coração muito se alegrará. Veja o meu ser, sinto alegria em dizer: Jesus te quer, pode salvar você. Vem, venha Deus comigo agora. Vem, essa é a tua hora. Não desanimes, vem, Cristo te chama, vem. Daqui pra frente tu vais cantar também. Olha pra mim, vê como sou feliz.
temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas. Amém. Convido o Ministério de Louvor, a Lia vai estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Logo após, o pastor estará ministrando a palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que nós tivemos aqui de nos reunir para ofertar e engrandecer o Teu nome através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa nos abençoar aqueles que puderam ofertar e também aqueles que não puderam, para que nós possamos fazer parte, contribuir e obedecer, Senhor Deus, o Teu mandado. E também entender, Senhor Deus, a alegria que é poder contribuir dessa forma para a Tua obra, Senhor Deus. É no nome precioso de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Amém. Está lendo um breve versículo em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se colocarmos em prática a nossa fé e seguirmos os conselhos das Escrituras Sagradas, cumprindo os mandamentos e ordenanças e sermos confiantes, receberemos as promessas, entre elas que o Senhor nos protege e não seremos abalados por nada. Permaneceremos firmes constantemente e nossa firmeza não pode ser outra a não ser em Cristo. Amém? Convido a igreja para ficar de pé e vamos cantar alegremente ao Senhor. Firme está o meu coração. acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres, para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres, para que seus amados
exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça sua glória, para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres, para que seus amados sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, 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 eu cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela é um favor imerecido de Deus. E através dessa graça, hoje somos reconciliados com Ele. Amém? Amém. Então vamos cantar alegremente. Superabundante graça. Somos filhos da graça, divinos sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça de Deus, graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça de Deus, graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça, superabundante graça, superabundante graça, graça. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Esse louvor que a gente vai cantar agora é um louvor que me aproxima bastante de Deus. Em momentos em que eu estou sozinha em casa, refletindo, buscando mais da presença de Deus, eu gosto muito de ouvir esse louvor, que os irmãos possam entrar na presença do Senhor neste momento, fechar os seus olhos e ouvir a letra dele. Amém? Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar,
Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, o teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, amém? Com a palavra, o pastor. Oi, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Alegria, em nome de Jesus, amém? Alegria, não é só a gente ficar sorrindo o tempo todo, né? É esse sentimento no nosso coração, de segurança, de paz, que nós só alcançamos no Senhor Jesus. Isso é alegria para o nosso coração. Irmãos, a partir desse domingo nós nos aventuramos no Evangelho de João. Vamos estudar o Evangelho de João de forma expositiva. Eu
estou comprometido com Deus e com os irmãos de me esforçar e procurar trazer o melhor que Deus tem para nós dentro desse evangelho. Nós vamos estudá-lo no texto e no contexto, né? Essa é a diferença das mensagens que a gente geralmente prega no evangelho de João. São mensagens temáticas. Numa mensagem temática a gente vai explorar os temas e vai fazer ali uma cadeia de versículos, mas nós vamos entrar no texto de João, nós vamos entrar aqui de forma expositiva, vamos estudar texto, contexto, por que foi dito isso, o que ocasionou aquela situação. Então nós vamos estudar um pouco mais aprofundadamente o evangelho de João, ok? Então já estão aí de Bíblias abertas, nós vamos ler hoje do capítulo 1, verso 1, somente até o verso 5, né? Depois a gente vai dar uma sequência mais adiantada, mas por enquanto vamos, muito importante, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam ou não prevaleceram contra ela, né? Na verdade, no grego vai ter essas duas compreensões que vai dar na mesma coisa no nosso entendimento. Então vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de estarmos nesse momento, nessa casa de oração. O nosso coração, ó Deus, está atento e alegre por estarmos aqui, pela Tua permissão. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que acampe os Teus anjos, ó Deus, ao redor de nós nesse momento e que nos dê a proteção necessária para esse momento de reflexão. Que o Teu Espírito Santo possa acessar não só a minha mente, o meu coração, mas também de cada pessoa que está aqui, daqueles que ainda ouvirão também essa mensagem que está sendo gravada. Abençoa cada um com entendimento e paz em nome de Jesus. Amém. Eu confesso aos irmãos que é com grande alegria e interesse que a gente começa a estudar o Evangelho de João de forma expositiva. Esse é um evangelho diferente, né? Diferente por muitos motivos. O Evangelho de João é diferente dos outros três, que nós chamamos de sinópticos. São aqueles evangelhos que vão contar as mesmas histórias, eles estão muito sincronizados, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles exercem assim, uma sincronia, porque eles falam, geralmente, compartilham os mesmos fatos, alguns alongam um pouco a explicação, outros diminuem um pouquinho, mas eles estão olhando para as mesmas coisas. O Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. João escreveu esse evangelho aqui, ele já está aí bem idoso. João está em Éfeso, na cidade de Éfeso. Depois que ele sai da prisão de Patmos, ele vai para Éfeso. Aqui, esse evangelho foi escrito provavelmente muito próximo do ano 100 depois de Cristo. Então, o jovem João já não é mais um jovem, é um idoso. E acredita-se que esse evangelho ele não foi escrito somente por iniciativa do próprio João, mas que João, até os pais da igreja, gente que viveu ali 150, no ano 150, por ali, eles dizem que João foi, por conta de que estava havendo um levante de doutrinas falsas, de falsos evangelhos, de complicadas doutrinas que estavam se filtrando na igreja, como o gnosticismo, que nós estudamos muito aqui em Colossenses, né? Se levantando naquela época. Então, João é desafiado a lembrar da tradição que ele já vinha transmitindo. Imagine, irmãos, que João, durante todo esse tempo, ele vinha compartilhando as palavras de Jesus com as pessoas. Então, muita coisa está na mente de João, porque ele vem fazendo isso constantemente com as palavras que ele havia ouvido da parte de Jesus. E acredita-se também que João, ele tinha pequenas compilações, né, anotações, de tudo o que Jesus havia dito, mas agora ele vai se assentar e vai ser escrito um evangelho, e João precisa escrever esse evangelho agora. Ele está com pessoas ao redor dele que vão ajudá-lo nessa composição do evangelho, mas ele tem um grande desafio. Por quê? Qual é o grande desafio de João? O grande desafio de João é porque, naquele tempo, o contexto social da igreja cristã havia mudado radicalmente, porque o evangelho chega primeiro para os judeus. Jesus mesmo disse, primeiro as ovelhas perdidas de Israel. E foi pregado o evangelho que cresce no livro de Atos, fala muito desse crescimento
do evangelho ali, mas logo depois desse grande crescimento, esse grande avivamento dentro do meio judeu, começam então a sair aquelas pequenas ramificações que vão começar a sair do meio judaico, até que Paulo então começa essa obra missionária valendo mesmo, e ele e Barnabé partem para abrir igrejas agora no mundo grego, né, junto aos gentios, daqueles que não são judeus. No ano 100, para vocês terem uma ideia, são milhares e milhares de crentes que não são judeus. E o número de judeus, em comparação a eles, o número de cristãos judeus, em comparação aos judeus gregos, ficou muito reduzido. Então, o mundo precisava de uma visão agora. O Evangelho de Mateus, por exemplo, se um grego pegasse para ler o Evangelho de Mateus, ele tinha que receber toda uma explicação do mundo judaico. O Messias, quem é o Messias? O grego não sabia o que era o Messias. Messias, essa é uma linguagem específica do mundo judaico. Então, muita daquela linguagem de rituais, aquelas explicações, elas estavam sendo dadas para um povo que não entendia muito daquilo. Então, o desafio de João é muito grande. Ele vai escrever agora para o mundo grego. Ele vai escrever para aqueles que precisam ter um entendimento a respeito de Jesus Cristo, mas que não são judeus. E esse é o grande desafio do Evangelho de João. É um evangelho escrito em grego, e ele vai agora lançar essa pérola para nós, preciosíssima, né? É o mais simples dos 4 evangelhos e o mais lido de todos, né? Se vocês lembram, antigamente se evangelizava entregando às pessoas uma porção da Bíblia que era justamente o Evangelho de João. Quantos lembram aqui disso? Muita gente, né? A gente entregava para as pessoas, até hoje se entrega, você pode comprar, né? Você pode comprar o Evangelho de João, é bem baratinho, entregar para as pessoas, distribuir, uma coisa assim excelente, um Evangelho muito simples e muito valoroso. Então, é o mais diferente dos 4 evangelhos. Ele não fala nada sobre o nascimento de Jesus, enquanto Mateus, Lucas, tem uma explicação minuciosa sobre esse judeu que nasceu em Belém, dando aquela importância, enfatizando para impactar os judeus, para que eles soubessem que o Messias que eles esperavam realmente tinha vindo de Belém. Então, os evangelhos escritos ali para o mundo judeu explica muito o nascimento de Jesus. João não vai fazer isso. João não explica nada sobre a concepção de Jesus, sobre o nascimento dele, ele não fala nada a respeito disso, né? Ele não fala nem do batismo de Jesus e nem mesmo da tentação de Jesus no deserto. Muita gente lê e a gente não se dá conta disso, mas é o evangelho que ele não vai tratar disso, daqueles 40 dias que Jesus passou sendo tentado, do batismo de João. Ele não vai falar nisso. Ele não mostra também, ele não fala da angústia de Jesus no Getsêmani, ele não faz citação da última ceia. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 13, diz que eles estavam ceando, e ele vai destacar um outro fato que os outros evangelhos não destacam, que é o lava-pés. Mas ele não vai falar sobre o partir do pão e o vinho, ele não fala nisso. Isso é muito ligado. Você vê que João está fazendo uma seleção aqui nos argumentos que ele vai usar. Ele deve estar sentindo que isso não tem tanta importância para o mundo grego, né? Mas para o mundo judaico tem uma expressão, expressa muito a cultura deles, é muito importante para eles. E João vai omitir ali na ceia o pão e o vinho, e ele não fala da angústia do Getsêmani, e nem mesmo da ascensão de Jesus. João não fala disso também. O Evangelho de João, se vocês observaram, ele não contém nenhuma parábola, enquanto que os outros 3 evangelhos têm a base do ensino deles todo em cima de parábolas. Mas João não vai contar parábolas. João não usa os argumentos que Jesus usou tanto no ensino dele, ele não vai usar ao escrever o seu evangelho. João é o único que vai dar uma versão diferente da duração do ministério de Jesus. Se você observar, lendo os 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, aparentemente eles situam o ministério de Jesus com cerca de 1 ano de duração. Como é que se sabe disso? Com relação às festas e às comemorações. Já João, ele vai falar dos 3 anos do ministério de Jesus, porque ele faz citação de 3 Páscoas. Então, ele dá mais uma extensão, mostrando a realidade do evangelho, da missão de Jesus, que a gente chama de ministério social de Jesus, o ministério externo, público de Jesus, que vai durar 3 anos e meio. Então, João
vai trabalhar essa visão e mostrando a extensão desse evangelho ali. João procura enfatizar os discursos de Jesus, aqueles discursos que os outros evangelhos não conseguiram colocar lá, eles omitiram. Por que eles omitiram? Porque eles tinham uma fonte diferente. A fonte de Lucas e de Mateus acredita-se ser o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Então, como eles tinham a base de Marcos, eles estenderam alguns assuntos ali, parábolas e essas coisas, mas João, ele está com outro foco. Ele vai escrever um evangelho um pouco diferente. Ele vai dar ênfase aos discursos de Jesus, aqueles ensinos bem extensos que nós vamos encontrar no evangelho de João. João é o único que fala das bodas de Caná da Galileia, né? O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, é João que vai dar essa ênfase, né? Ele está presente lá, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre, é o único que fala da entrevista de Nicodemos com Jesus Cristo, né? Aquela conversa maravilhosa do capítulo 3, que Nicodemos vai lá entrevistar Jesus de noite, né? Sorrateiramente ali para não ser visto. Ele também é o único que registra aquela conversa maravilhosa com aquela mulher samaritana, né? Está ali também fazendo isso. É o único também que registra a ressurreição de Lázaro, tão importante evento que culminou a crucificação de Jesus. A ressurreição de Lázaro é o último sinal maravilhoso de Jesus que vai impactar tão grandemente o mundo político-religioso da época, que eles decretam ali que Jesus tem que morrer, porque não pode, está todo mundo seguindo esse cara, ele fez um milagre muito grande. Lázaro havia morrido há 4 dias, né? Então, os relatos de João são vívidos, expressam lembranças claramente de alguém que estava lá presente nesses eventos. É interessante porque João é o único que vai falar que quando o vaso de alabastro é quebrado, ele diz que o cheiro do perfume encheu toda a casa, né? Interessante, né? A gente não repara isso, mas ele é o único que fala do cheiro do perfume que tomou toda a casa. Ele está lá impactado por coisas simples, de alguém que está presenciando os eventos, está vivenciando aquilo ali, acontecendo de forma muito viva na mente de João. Aqueles eventos vão voltando, e ele começa a dar ênfase a isso. Ele conhece Jerusalém como a palma da mão. Jerusalém, na época de João, já havia sido destruída no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, destruiu completamente a cidade. João está escrevendo aí cerca de 30 anos depois, mas ele lembra de cada rua, de cada lugar. Se vocês observarem, quando estiverem lendo o Evangelho de João, ele vai fazer citações bem claras, a rua tal, que ficava em tal lugar, no poço tal, a que situação, né? O Gólgota, aquela coisa toda, ele vai citando isso com muita precisão, porque ele tem um conhecimento muito grande de tudo aquilo, né? E aí ele vai enriquecendo o Evangelho dele com esses detalhes. Então, acredita-se que João tenha tido conhecimento dos outros evangelhos, nessa altura, claramente, porque os outros evangelhos foram escritos bem antes, né? Ali na cidade de Éfeso, ele está escrevendo esse evangelho com a ajuda de algumas pessoas, e a igreja de Cristo aqui já havia crescido muito, como a gente falou, né? Então, João procura direcionar o seu evangelho para esse novo público, que pouco entendia dessas tradições judaicas. Então, ele escreve um evangelho focado na espiritualidade, expressando, acima de tudo, João tem 2 focos. Ele mostra a divindade e a grandeza de Jesus, esse homem que é Deus entre nós, o grande Emanuel. Deus habitou entre nós. João vai deixar isso claro, que aquela grandeza, o Deus Todo-Poderoso se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele vai falar isso com muita ênfase e muita clareza, mas é também aquele que mais mostra a humanidade de Jesus. É ele que vai dizer que Jesus está cansado, meio-dia, se senta junto ao poço de Jacó, cansado, e os discípulos deixam ele ali e vão comprar comida, porque ele está cansado ali, junto ao poço de Jacó. É o Jesus que chega no velório do seu amigo Lázaro, e como um homem sensibilizado pelas lágrimas das pessoas ali, a Bíblia diz, Jesus chorou. Expressa com muita peculiaridade essa humanidade de Jesus. Então João traz esse Jesus divino e mostra que ele também é homem completo, ele é sensível, ele se cansa, ele tem sede, né? Ele dorme na polpa do barco, né? Com aquele sono profundo, cansado, mas ele também chora sensível
ali a morte do seu amado e querido amigo Lázaro. Então, é o homem divino que habita entre nós. Então vamos agora para o texto, né? Versículo 1, vamos lá, versículo 1, volta lá. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só que coisa interessante o Evangelho de João. Eu nunca tinha atentado para isso, eu confesso aos irmãos, que foi nesse estudo, me aprofundando um pouco, que a gente descobre tanta coisa maravilhosa. Eu fiquei fascinado com tanta coisa aqui. Olha só que coisa interessante. João começa o seu livro, aliás, João começa tentando fazer aqui um link cultural. Ele tenta fazer uma ligação entre o mundo dos judeus e o mundo dos gregos. Como é que ele vai fazer isso? Ele começa usando essa frase, fazendo esse comparativo da pessoa de Jesus. Durante mais de um século, amados, aqui é o pano de fundo das palavras de João aqui. Durante mais de um século, antes da vinda de Jesus, 100 anos antes de Jesus chegar, devido a essa mudança que o povo havia sofrido, uma mudança cultural muito forte, domínio dos romanos, dos gregos, dos romanos, ali, o povo havia esquecido a língua hebraica. Imagine isso. E eles passaram então a falar um tipo de dialeto chamado aramaico. Quando Jesus chega, essa é a língua popular de todo mundo, o aramaico. Então, somente os estudiosos tinham acesso ao hebraico, que era quem ainda lia o hebraico, os homens mais estudiosos. Foi o que eles fizeram. Eles compreenderam que as pessoas precisavam então ter acesso a uma leitura. Então eles começam a traduzir do hebraico para o aramaico e surge aí a tradução chamada dos Targums. Os Targums foi a tradução do hebraico para o aramaico, os Targums. Agora o que é que acontece? Como eles eram extremamente zelosos com relação a Deus, para ensinar isso às pessoas, os escribas, aqueles que estavam fazendo as cópias nessa língua dos Targums, né, trazendo agora para o aramaico, eles começaram a pensar assim: nós não podemos mostrar um Deus muito parecido com gente, porque o Velho Testamento, Deus vai ser apresentado como aquele que se enfurece, aquele que se entristece ao ver o povo em pecado, que destrói, aquele Deus que anda, que estende as mãos como Isaías, dos braços abertos, na linguagem, essa linguagem que faz um comparativo de Deus com os homens. Então eles evitaram isso ao escrever os Targums. Então como é que eles fizeram isso? Ao invés deles colocarem a palavra Deus, né, quando acontecia essa comparação humana, eu não vou usar a palavra técnica porque não interessa para a gente, né? Ele diz, embora o Antigo Testamento falasse de maneira humana em todos os lugares onde algo semelhante havia com relação a Deus, eles substituíam a palavra ou o nome de Deus por palavra de Deus. Então eles substituíam o nome de Deus por palavra de Deus. Um exemplo interessante está em Êxodo 19:17. Lemos assim: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Olha, o que é que eles pensaram? Bom, se eu estou dizendo que Moisés levou o povo fora do arraial para encontrar-se com Deus, então Deus é uma pessoa, Deus está lá, a compreensão deles. Aí como é que eles fizeram? A tradução do Targum: Moisés tirou o povo do acampamento para ir ao encontro da palavra de Deus. Fica até bonito, mas com isso, o que foi que eles fizeram? Eles usaram o verbo, palavra é verbo. Eles começaram a usar entre os judeus a palavra de Deus, a palavra, né? A palavra vai começar a surgir, né? Então eles começaram a usar isso. E é interessante que para o mundo grego, né, eles acreditavam que o que controla tudo e todas as coisas é o logos, que significa palavra ou razão, ou mesmo comparativo de sabedoria. Então era muito comum, né, para o grego ele usar isso. Heráclito, um pensador grego, dizia: o logos não era menos do que a mente de Deus, que controla este mundo e cada homem em particular. Olha, interessante essa crença grega, né? No logos. O logos é a razão de Deus, né? Aquela força que controla todos os homens.
né? Então, os filósofos gregos acreditavam que por trás de todas as coisas existia o Logos, a razão, a sabedoria de Deus. Então, ao descrever Jesus como Logos, né, porque a palavra grega aqui é Logos, né, para verbo, quando ele descreve Jesus como Logos, ele apresenta aos judeus a palavra criadora de Deus, ao mesmo tempo que apresenta Jesus aos gregos como a razão e a sabedoria de Deus. Não é interessante isso? Ele faz um link quando ele vai apresentar Jesus de uma forma que seja aceitável para os judeus e seja aceitável para os gregos também. E chega para nós esse evangelho também muito familiar, né? Porque no nosso português, o verbo é a palavra em ação, né? O verbo é a palavra, aquela palavra em ação. E é muito interessante isso, porque vai dar uma compreensão muito grande, faz aí. Vocês estão entendendo? Estão comigo? É? Isso. Então, é um pouquinho complicado, mas é isso aí, até bem simples, né? João estava dizendo a todos que em Jesus, a mente criadora de Deus, iluminadora, controladora, sustentadora de todas as coisas, tinha baixado à terra. João traz essa compreensão. No princípio era o verbo, o Logos, né? A palavra de Deus, a palavra criadora, a razão de Deus, a razão de tudo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele faz o link, ele mostra esse poder e a divindade de Jesus simplesmente usando o Logos. Ele estava no princípio com Deus, diz o verso 2, né? Ele vai acrescentar, ele estava no princípio com Deus. Por quê? O verbo estava com Deus no princípio. E ele não é algo criado, ele estava com Deus antes dos tempos eternos. É interessante que quando João escreve, a palavra para Deus em grego é theos. Então, geralmente os gregos usavam hotheos, né? Hotheos, que quer dizer o Deus, né? E não era o único Deus, mas um Deus, hotheos. Até a tradução das Testemunhas de Jeová, eles usam ainda isso, tentando descaracterizar a divindade de Jesus, eles inserem esse hotheos. Mas João não usa o hotheos, ele usa só theos. Ele diz o verbo é Deus, Deus. Ele não diz não é um Deus, ele não usa o hotheos. Ele tira isso dos gregos, né? E coloca o theos, ele é Deus, o único Deus. Ele e Deus são um só. Ele sempre esteve com Deus de forma tão íntima que ele e o Pai são a mesma pessoa. Quando João diz que o verbo era Deus, ele não estava dizendo que o verbo era idêntico a Deus. Ele estava dizendo que Jesus é tão perfeitamente o mesmo que Deus, em mente, coração e ser. Que em Jesus nós vemos a perfeição de Deus, como Deus é na sua perfeição. Ele é a apresentação de Deus à humanidade. Ele se apresenta como homem. E ele é exatamente o que Deus é. E ele demonstra todo esse amor. E ele se expressa nesse amor para o nosso entendimento. Então, o verbo era Deus, né? No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando Colossenses, a gente estava estudando Colossenses, lembra que um dos pensamentos dos gnósticos era que Deus não havia criado as coisas, que tinha sido uma matéria má, que tinha criado e dado esse resultado, esse monte de pecador, que Deus havia estado distante. E João começa então a combater isso, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Ele disse que ele era Deus, e ele é o autor de toda a criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o verbo de Deus é o autor de toda a criação. Toda a perfeição das coisas criadas refletem um Criador perfeito. Né? Isso é muito interessante, porque até os físicos, quando eles começam a estudar essas coisas, eles começam a fazer esse comparativo, que uma coisa que tem um princípio ruim não pode criar uma coisa perfeita. Para que uma coisa seja perfeita, ela precisa ter um princípio perfeito, uma referência de perfeição. E quando nós olhamos tudo que Deus criou, como diz lá em Gênesis, muito bom, e de fato é, quando olha o organismo do ser humano, quando você olha uma célula, quando você vai olhando, cada coisa que Deus criou, a perfeição está no micromundo, como no mundo, no macromundo, né, digamos assim, no universo inteiro.
Porque nós temos um universo externo e temos um universo interno, mas tudo é perfeitamente criado de uma forma maravilhosa, que causa impacto em qualquer pessoa que estude tanto uma célula como quem estuda os astros no universo. Tudo criado com extrema perfeição. O apóstolo Paulo ensina também e abraça essa verdade em Colossenses. Nós estudamos aqui, ele vai dizer, nele foram feitas todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 2, também diz que ele foi criado tudo através dele também. Ele criou tudo do nada. A criação nunca foi produto do acaso, é obra das mãos de Deus. Numa espécie de que a gente estava tentando evitar, né, que é o antropomorfismo, né, essa visão de Deus que se compara muito a nós. Não foi a mão de Deus que criou, foi Deus que criou com a sua ação criadora todas as coisas, através daquele que é o verbo de Deus, o próprio Deus criando. Então este mundo é o mundo de Deus, né? Então ele não desistiu desse mundo, mesmo quando o mundo cai em pecado, quando Deus tem que destruir tudo com o dilúvio, mas ele continua amando as pessoas do mundo, ele ama a cada um de nós, e ele prova isso enviando o seu Filho unigênito, como João vai declarar mais adiante, com o intuito de resgatá-lo. No mundo de Deus, Deus ainda comanda e governa, amém? Amém? Esse é o mundo de Deus. Deus não perdeu o controle sobre o que ele criou, de maneira nenhuma. O livro de Apocalipse vai mostrar isso claramente. Deus continua no controle de todas as coisas. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amados, vida e luz, no Evangelho de João, são duas palavras muito importantes, então atenta muito para isso. Vida e luz, são duas palavras muito importantes no Evangelho de João. São os dois temas principais que ele irá desenvolver e expor. A palavra vida vai aparecer 35 vezes no Evangelho de João. 35 vezes vai aparecer a palavra vida. E o verbo viver ou ter vida 15 vezes. O ser humano que vive uma vida sem Cristo, João vai declarar que essa pessoa apenas existe, ela não vive. Quem anda nessa terra sem Cristo Jesus, sem o compromisso de sangue com Jesus, compromisso de vida com Jesus, apenas existe, não vive. Apenas existe. Em Jesus e somente em Jesus, a vida pode tomar dimensões eternas e trazer esperança e paz. Vida tem esse significado muito forte. Em Jesus e somente nele, a vida toma dimensões eternas. Ou seja, você não consegue pensar em eternidade sem uma conexão direta com Jesus Cristo. A vida eterna só existe a partir da manifestação daquele que é a luz do mundo, aquele que é a vida de Deus na terra e que veio para nos dar vida abundante. João vai repetir isso com muita clareza. Ninguém pode afirmar que vive até que tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Para João, a vida era a luz dos homens. A palavra luz vai aparecer 21 vezes no Evangelho de João. E mais adiante nós vamos ver Jesus repetindo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Essa luz, ela vai ser o opositor das trevas, né? Amaram mais as trevas do que a luz, né? Porque as suas obras eram más, então eles não vêm para a luz. Nós vamos também ver isso mais adiante. Mas claramente, né? Sem Jesus, todo homem caminha nas trevas. E o fim é encontrar apenas sofrimento e dor. É a luz que pode evitar que a sua vida se torne trevas. Essas trevas vão se identificar com a ignorância humana, com a rebelião humana, né? Com o ajuntamento da escolha do lado errado contra Deus, andando contra o Senhor. Enquanto que a luz vai em oposição a tudo isso. Para João, a luz vai aparecer mostrando isso, né? Ele é a luz que pode evitar que a nossa vida caminhe no caos. Verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, ou mesmo, as trevas não prevaleceram contra ela. Eu gosto muito mais dessa tradução. E as trevas não prevaleceram contra ela. Embora as trevas odeiem Jesus e tente com todas as forças vencê-lo, é inútil,
porque a luz de Jesus sempre vencerá as trevas. Quando você lê esse texto, a gente faz um link, João está fazendo um link diretamente com a crucificação. A luz resplandeceu nas trevas, foi o que as trevas fizeram? Tentaram apagar a luz, crucificaram ele. E ao matá-lo, ao terceiro dia, as trevas foram completamente derrotadas, porque ele ressurge dos mortos, para ser finalmente o grande farol para guiar toda a humanidade. Ele ressuscita trazendo a vitória de Deus para a humanidade, a vitória sobre as trevas. As trevas não prevaleceram contra ele. E aqui João faz esse link do que ele vai explicar mais adiante aqui, nos mostrando aqui que a luz é mais forte e não será vencida nunca. E essa é o nosso grande impulso, isso aqui nos motiva completamente nessa nossa luta, nas nossas batalhas diárias, na nossa caminhada por este mundo de trevas, que muitas vezes a gente é tocado por essas trevas, muitas vezes a gente é influenciado por essas trevas, muitas vezes a gente se encontra aparentemente subjugado por essas trevas, por algum vício, alguma coisa ruim que entra na nossa vida, um aspecto de ignorância, uma dúvida que o diabo semeia no coração das pessoas para arrastá-las de volta às trevas. E quantas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor porque se deixaram tocar pelas trevas, renunciando à luz. Aqueles que experimentaram e vislumbraram a clareza do chamado do Senhor, mas que se voltaram e se entregaram às trevas. Quem caminha com a luz, aquele que caminha com a luz do mundo, nunca será vencido pelas trevas. Aquele que caminha com a luz do mundo, nunca será vencido pelas trevas. Não ande sozinho. Ande com Jesus no seu coração, porque quem anda com a luz do mundo não será derrotado pelas trevas. Quem caminha com aquele que é a vida, jamais será vencido pela morte. Quem caminha com aquele que é a vida, jamais será vencido pela morte. Como está a sua vida, meu amado? Como você se vê nesse momento? Às vezes, você pode não compreender, mas essa fraqueza que lhe prende em casa, muitas vezes, essa fraqueza que ainda deixa o seu coração ser dominado por ódio e sentimentos aversivos, essa fraqueza que faz com que você se afaste da palavra de Deus, da igreja, isso é um toque das trevas na sua vida, que você precisa se levantar contra isso. E você vai dizer: pastor, eu não tenho forças. Aí o Senhor diz: eu sou a sua força. Sou eu que te tomo pela tua mão e te digo: eu te ajudo, diz o profeta Isaías. O chamamento que nós temos, irmãos, nada mais é do que nos expormos à luz, nos colocarmos diante de Deus, na luz do Senhor que Ele enviou a esta terra, para sermos iluminados no nosso entendimento e não permitir que as trevas nos toquem, de forma que nós nos afastemos do caminho do Senhor. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se há algum aspecto de treva invadindo a sua vida. Quando a gente chega na nossa casinha lá no interior, no sítio, que a gente vai para lá, tem muitas víboras, né? Tem cobras, tem ali aqueles animais peçonhentos, aranhas, escorpiões. E o que é que a gente faz? A gente pega uma lanterna, a gente pega uma luz, a gente sai focando todos os lugares, para que não fique nada sem ser investigado, para que a gente durma em segurança. Dessa mesma forma, todo ser humano deve fazer um exame no seu coração todos os dias, onde eu estou em Cristo Jesus, para que as trevas não exerçam domínio no seu coração, e que aos poucos você se afaste de Deus, ao ponto de já não conseguir mais enxergar a luz. E aí a Bíblia diz que aquele que caminha nas trevas não sabe para onde vai, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, jamais se perderá. Eu desafio você hoje à noite a fazer um autoexame, a buscar no seu coração essa segurança que só Jesus Cristo pode dar. E se há no seu coração uma dúvida, uma fraqueza, cuide
cuide logo. E se você, meu amado, ainda não tomou uma decisão pública ao lado de Jesus Cristo, essa manifestação, ela é primordial para que as trevas sejam banidas. Quando Jesus começa a falar no nosso coração e a gente ainda está naquela dúvida, eu vou, não vou, vou, não vou, você nem entende, mas as trevas estão dizendo, não vá, não vá. Você precisa ficar aqui, fique no oculto, fique ainda aí, no anonimato, porque assim ninguém vai cobrar nada de você. Fica aí, no anonimato. Eu lutei 3 meses, irmãos. Quando eu comecei a andar na igreja, 3 meses lutei com o desafio de aceitar Jesus, porque eu sabia que eu precisava mudar muitas coisas. As trevas ainda me seguravam, até que o Senhor Jesus estendeu a mão e me libertou, me tirou do lamaçal e me mostrou a sua luz. E aí foi um toque irresistível do Senhor. Eu quero que esse toque esteja aqui hoje à noite, e que você manifeste hoje à noite a sua fé em Jesus Cristo. Saia do anonimato, saia desse talvez, e entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo. Não amanhã, hoje. Se você precisa de uma reconciliação, as trevas entraram na sua vida, estão impactando você, acabe com isso hoje. O hino que nós cantamos aqui diz: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Eu quero desafiar você, meu amado, hoje à noite. Quantos aqui estão dispostos a banir as trevas e a declarar sua fé em Jesus Cristo, a luz do mundo? Você, meu amado, que precisa de uma reconciliação, você que precisa tomar uma decisão, não espere mais. O chamado é agora. Alguém esta noite queira tomar essa decisão, levante a sua mão agora. Eu vou orar com você, meu amado. Eu quero celebrar esse momento decisivo na sua vida. Alguém essa noite que queira tomar essa decisão, eu sei que você ouviu essa palavra. Alguém essa noite, Francisca, pega para mim esse hino, A Luz do Mundo, né? Eu sei que você conhece aí, sabe onde está, para a gente cantar aqui. Enquanto ela vem, e com essa música a gente vai estar encerrando o nosso trabalho, mas eu queria, meu amado, fazer um desafio a você. Leia o Evangelho de João junto comigo. Esteja lendo o Evangelho de João, relendo, durante esse tempo que nós vamos estar debruçados nele, para estudá-lo com mais minuciosidade. Nós vamos olhar nas entrelinhas desse Evangelho, vamos olhar no pano de fundo, no contexto dele, para a gente aprender muita coisa, como a gente aprendeu hoje. Essa mensagem, ela vai ficar gravada, não é isso, Isaac? Isaac, a mensagem está gravada, né? Ela vai ser postada no nosso grupo depois. Você pode rever também essa mensagem, tá? E aprenda, busque, tenha fome. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado, deixe Deus saciar sua fome e sua sede, porque muita gente está sendo saciado por esse mundo, estão entupidos de trevas, saciados, não olham para Deus. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado os que têm fome e têm sede de justiça, e Ele diz: vocês serão saciados. Deus quer saciar a sua fome e a sua sede de justiça, meu amado. Deus quer fazer um grande milagre na sua vida. Deus quer fazer uma obra que ninguém mais pode fazer. Essa obra é uma obra exclusivamente do Senhor, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o sal desta terra, o maravilhoso conselheiro, poderoso Senhor, o príncipe da paz, o grande El Shaddai, que esteve entre nós. Vamos cantar então 239. Vamos nos colocar em pé. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de pá em pá teu coração e deixa a luz do céu entrar.
deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Declare. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Amém. Deus. Querido Deus e Pai misericordioso Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, a luz desse mundo, nossa vida eterna, ó Deus amado, obrigado por tua palavra, obrigado por esse momento de comunhão. Que a tua graça e misericórdia acompanhem a todos de volta aos seus lares, ó Pai, repreendendo no nome de Jesus toda treva, todo mal, toda influência maligna, ó Deus, seja ela de que fonte vier, ó Deus, estende tua proteção, misericórdia, graça e luz em nome de Jesus. Deus amado, abençoa a nossa semana, para que nós possamos nos envolver com a tua palavra, andar no brilho dessa luz a cada dia, a cada momento, ó Deus. Obrigado, Senhor, guarda-nos e leva-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sentem só um pouco.